Olá, bem-vindos à nossa Masterclass Gestão de Vida. Aqui é uma oportunidade para você aprender a aplicar a ciência da felicidade, ciência comportamental e ferramentas de gestão comprovadamente eficazes à sua vida pessoal. Se você está aqui, é porque você está em busca de uma mudança. E isso requer coragem e compromisso. Por isso, mesmo antes de começarmos, eu quero parabenizá-lo por estar disposto a sair da sua zona de conforto para viver uma vida mais significativa e gratificante. Se você deseja alcançar seus objetivos de vida, crescer profissionalmente e pessoalmente e ter uma vida mais equilibrada e feliz, esta Masterclass é para você. Se você tem dificuldade em planejar, dedicar tempo e criar os hábitos e rotinas que o levarão para onde você deseja chegar, essa aula também é para você. Os fundamentos de gestão de vida que apresentarei nessa aula te ajudarão não só a entender a ciência por trás do gerenciamento de vida, mas te dar as ferramentas práticas para alcançar seus objetivos pessoais ou profissionais. Antes de começarmos, te peço licença para fazer uma apresentação rápida e explicar por que eu estou aqui hoje falando sobre gestão de vida para você. Meu nome é Pedro de Saerpe. Eu nasci em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e trabalhei por 22 anos na Ambev e na ABI, em várias funções como finanças, marketing, inovação e capital de risco. Em vários países também, como a Bélgica, Canadá e Estados Unidos. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2015 e em 2016 ocorreu uma mudança muito significativa na minha vida. O nascimento dos meus gêmeos, Isabela e Jorge. Minha esposa teve uma gravidez bem difícil, o que me levou a um período de profunda reflexão. No meio daquele turbilhão todo, eu ainda olhava para o mundo à minha volta e imaginava o mundo em que meus filhos cresceriam. Uma crise de saúde mental em crianças e adolescentes, uma epidemia de solidão entre os mais velhos, uma onda de desengajamento no trabalho, um aumento grande nas mortes por doença do desespero, como suicídio e overdose, e de forma geral, um aumento da infelicidade no mundo. E o problema não era só lá fora, não. Segundo um estudo realizado pela empresa de pesquisas Gallup, em parceria com a Organização das Nações Unidas, o Brasil caiu 16 posições no ranking global da felicidade entre 2015 e 2019. Atualmente, o Brasil ocupa a 32ª colocação entre 156 nações. A conclusão do estudo é que há uma onda global de infelicidade. Então, na minha cabeça, eu não importava se meus filhos seriam profissionais bem-sucedidos, atletas, ganhariam dinheiro ou viveriam dessa ou daquela forma. O que eu me importava é que eles fossem pessoas felizes. Eu me perguntava por que tantas pessoas que, teoricamente, tinham tudo para ser felizes, eram tão infelizes. Foi quando eu me deparei pela primeira vez com uma ciência emergente chamada ciência da felicidade. A ciência da felicidade é um campo novo, multidisciplinar, que abrange a psicologia positiva, a neurociência, a ciência comportamental, a biologia evolutiva e muitas outras disciplinas. A felicidade, claro, vem sendo discutida há mais de 2000 anos, mas somente a partir da década de 90 houve uma aplicação do estudo científico para entender o que faz as pessoas mais felizes. Em minha exploração da ciência da felicidade, busquei entender como eu poderia ajudar aqueles que eu amava a levarem uma vida mais feliz e especialmente os meus filhos. Em 2022, decidi me dedicar em tempo integral a essa disciplina. Hoje, estou no 2º ano do primeiro programa de mestrado do Mundo em Felicidade, ministrado pelo pioneiro e professor de Harvard, Tal Ben-Shahar. Além disso, eu fiz cursos nas principais universidades aqui nos Estados Unidos sobre o assunto da felicidade, como em Harvard e em Berkeley. Esse ano, eu me juntei a pessoas de diversas áreas do conhecimento que compartilham esse sonho comum de aplicar e democratizar o estudo da felicidade. Juntos, nós criamos a Life e nosso sonho é tornar o mundo mais feliz, uma pessoa e uma comunidade de cada vez. Nossa equipe é composta por especialistas de todo o mundo em áreas como felicidade, negócios, ciência comportamental, psicologia, psicoterapia e o mais importante, nossa equipe compartilha a paixão por tornar o mundo um lugar melhor e acredita que o gerenciamento da vida pode ser uma ferramenta-chave para isso. Na Life, desenvolvemos um programa abrangente com o objetivo de maximizar o potencial humano por meio do gerenciamento de vida. Nessa Masterclass, focaremos em técnicas baseadas na neurociência e ciência comportamental, que o ajudarão a criar os hábitos e rotinas que o levarão a se tornar a pessoa que você deseja ser. Mas antes de falarmos de hábitos, vamos falar um pouco sobre felicidade. A felicidade segue uma curva em forma de U. As pessoas estão relativamente felizes em seus 20 e poucos anos, a felicidade diminui significativamente em seus 30 ou 40 anos e depois começa a aumentar novamente antes de atingir o pico em uma idade avançada. A explicação para isso é muito intuitiva. Quando você está entre os 20 ou 30 anos, a vida é boa.
Você tem muitos amigos, poucas responsabilidades e muitos sonhos para o futuro. As coisas ficam mais sérias quando você entra na faixa dos 30 ou 40 anos. É como se a vida realmente começasse ali. Talvez você não tenha progredido na sua carreira como desejava. Ou talvez tenha, mas os relacionamentos em casa estão complicados porque você priorizou o trabalho em vez da família. As mulheres são afetadas de forma ainda mais evidente, devido ao sentimento de que deixaram a família para se concentrar no trabalho ou porque deixaram suas carreiras para se concentrar na família. Talvez você tenha ido pela primeira vez a um check-up médico e descoberto alto nível de colesterol, gordura no fígado, pressão alta ou níveis elevados de glicose. Talvez você tenha percebido que muitos dos desejos e sonhos que tinha para a vida nunca se materializarão. Os filhos provavelmente estão saindo de casa e os entes queridos começaram a partir. Estudos consistentemente descobriram que entre os 40 e 50 anos, as pessoas geralmente estão no ponto mais baixo da sua curva da felicidade. Então vem a pergunta, o que acontece depois dos 40 ou 50 anos para que as pessoas fiquem gradualmente mais felizes até chegar à velhice? Bom, duas coisas acontecem. A primeira é que as pessoas começam a adotar estratégias para se adaptar às suas novas realidades. Elas começam a cuidar mais da saúde, gerenciam suas expectativas no trabalho, e talvez dediquem um pouco mais de tempo e afeto à sua família. Em segundo, as pessoas deixam de ter ilusões e começam a aceitar a vida como ela é, com as coisas boas e ruins, os altos e baixos. O objetivo da gestão de vida é gerenciar essa curva, elevando os níveis de felicidade e fazendo com que as pessoas se recuperem mais rápido das inevitáveis adversidades da vida. O arco da vida exige que gerenciemos nossa vida, que tenhamos uma abordagem intencional para alcançar o que queremos e que reprogramemos nossos cérebros para controlar alguns de nossos instintos naturais. A vida nunca vai ser uma linha reta. Se você já viu um ECG, sabe que linha reta significa morte. Então, ter altos e baixos é bom. Quer dizer que você está vivo. Nós só precisamos fazer com que os baixos não sejam o fundo do poço. A gente precisa reduzir a amplitude da curva. Como faço para gerenciar a vida, então? Nosso programa de gestão de vida é composto por 3 pilares: propósito e objetivos de vida, planejamento e rotinas e hábitos. Assim como na gestão de negócios, você precisa começar com uma visão e objetivos de longo prazo. Você precisa começar definindo a pessoa que você quer se tornar. Se você não sabe para qual porto quer navegar, qualquer vento é desfavorável. Em seguida, você precisa planejar. Você precisa decidir como alocar seus recursos, especialmente seu tempo, para se tornar a pessoa que deseja ser. No mundo dos negócios, é comum ouvir que quem falha em planejar, planeja falhar. O mesmo acontece com a gestão de sua vida. Você precisa aprender a planejar suas ações, principalmente seu tempo, para chegar onde deseja. Por fim, você precisa criar os hábitos e rotinas do dia a dia que o levarão até lá. O homem é uma criatura do hábito. E por isso, um bom gerenciamento da própria vida exige a criação de bons hábitos. Gestão de vida trata-se de definir quem você quer ser e criar o estilo de vida que o levará até lá. Nós lhe daremos as ferramentas para encontrar ou criar seu propósito de vida, planejar sua vida e criar os hábitos necessários para ter a vida que deseja. Nossa plataforma de gestão de vida tem mais de 15 horas de conteúdo sobre como executar essas 3 etapas. Então, ficaria impossível abordar todo esse conteúdo em uma única aula. O que nós vamos fazer aqui hoje é aprofundar uma dessas etapas, a criação de hábitos, para que você entenda algumas ferramentas para começar a viver a vida que você deseja. Quantas pessoas conhecemos têm tudo o que alguém poderia querer e estão infelizes? Por outro lado, quantas pessoas conhecemos que tudo deu errado em suas vidas, mas ainda conseguem viver uma vida feliz, de amor, de compaixão? Ao criar um a um os hábitos e rotinas que levaram você a se tornar a pessoa que deseja se tornar, você acabará criando um estilo de vida que o levará inevitavelmente a se tornar essa pessoa. Ao executar os hábitos certos, você acabará naquilo que chamamos da trilha inevitável para o sucesso. Agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Os hábitos que você tem no dia a dia vão te levar à pessoa que você quer se tornar? As horas que você passa nas mídias sociais, as coisas que você come, o exercício que você faz ou deixa de fazer, o emprego que você tem. É esse estilo de vida que vai te levar invariavelmente à pessoa que você quer se tornar? Se não, você precisa transformar seus hábitos hoje, porque seus hábitos os transformarão amanhã. Vamos começar definindo o que são hábitos. Hábitos são comportamentos repetidos que executamos de forma inconsciente. E por que é importante criar bons hábitos? Simplesmente porque é impossível ter uma vida boa
sem bons hábitos. 45% do que fazemos diariamente são hábitos e mais de 80% são hábitos e rotinas. Os seres humanos são criaturas do hábito e o caminho para uma boa vida é criar um estilo de vida de bons hábitos. Nós, seres humanos, somos projetados para criar hábitos. É algo natural para nós. Nosso cérebro cria hábitos para economizar energia. O nosso cérebro representa 2% da nossa massa corporal, mas consome 20% da nossa energia. A criação de hábito é um mecanismo de preservação de energia e sobrevivência. É um mecanismo do cérebro para automatizar coisas que acontecem frequentemente, evitando assim o desperdício de energia com cognição. Você não se sente mais cansado quando está viajando? Isso ocorre em parte porque você precisa pensar mais. Coisas que você faria automaticamente em casa precisam agora ser planejadas em um outro ambiente. Algumas pessoas, como Mark Zuckerberg, por exemplo, ou Steve Jobs, chegavam ao ponto de ter somente um estilo de camisa no dia a dia para economizar energia cognitiva e evitar o que chamavam de fadiga de decisão. O problema com o nosso circuito neural é que ele não faz julgamento de valor na formação de hábitos. Se você faz algo repetidamente e se sente bem fazendo isso, seu cérebro antecipa que você fará isso com frequência. Então, automatiza o comportamento independentemente de o hábito ser bom ou ruim. A beleza e o perigo dos hábitos é que os hábitos são muito difíceis de quebrar. Se você criar bons hábitos, será difícil quebrá-los. Mas se você criar maus hábitos, também será difícil quebrá-los. Mas você pode estar dizendo, sou péssimo em criar bons hábitos. Tentei muitas vezes no passado e não conseguia. Aqui eu tenho duas boas notícias para você. Primeiro, seu fracasso em criar hábitos não é um fracasso de caráter ou de comportamento. É um fracasso de design de hábito. Em segundo lugar, nas últimas décadas, avanços na neurociência e na ciência comportamental mostraram como a formação de hábitos realmente funciona e podem nos ajudar a tornar a criação de hábito um processo muito mais simples e eficaz do que acreditávamos no passado. Antes de eu te passar o processo validado cientificamente para criar hábitos de forma eficaz, eu quero te propor um pequeno exercício. Escreva um papel ou num bloco de notas do seu celular qual o processo que você segue quando quer criar um novo hábito. Por exemplo, se você vai decidir que vai tomar 2 litros de água por dia, como você se organiza para isso? Como você faz para que se torne um hábito? Como é que você vai fazer isso para se tornar uma ação automática que você cumpre sem precisar pensar? Dá uma pausada nesse vídeo, pense em hábitos que você já tentou criar no passado e escreva seu processo. Depois, volta aqui para conferir se você seguiu aquilo que a ciência recomenda ou se cometeu os erros mais comuns ao tentar criar um novo hábito. Bom, eu espero que você tenha feito exercício, porque agora vamos falar dos principais erros que as pessoas cometem ao tentar criar hábitos. E você pode conferir se cometeu algum deles no seu processo. Erro número 1. Não ter clara a sua aspiração ou motivação na criação do hábito. Idealmente, o seu hábito é definido com base em quem você quer se tornar. Mas se você quiser criar um hábito isolado, é chave que você tenha um porquê bem forte. Apesar da ciência comportamental facilitar a implementação de hábito, essa implementação requer um mínimo de esforço. E para realizar esse esforço, você precisa ter um porquê bem claro. Quanto mais profundo esse porquê, melhor. Você pode querer se alimentar bem para ser saudável, mas tenho certeza de que se a sua motivação for a de se alimentar bem para ver seus filhos crescerem, ela vai ser bem mais poderosa. É importante achar um porquê que seja forte o suficiente para que você tenha motivação para repetir o comportamento até que ele vire um hábito automatizado, que requer menos esforço. Erro número 2. Não traduzir a aspiração em comportamentos recorrentes. Você só se torna aquilo que faz repetidamente. Você pode colocar no seu plano de desenvolvimento: quero ser o melhor líder. Se você não traduzir isso em comportamentos do dia a dia, não vai ser. Ser o melhor líder tem que se desdobrar em hábitos, como dar bom dia para o time pela manhã, ouvir os outros antes de falar em toda reunião, reconhecer o time semanalmente e etc. 3. Escolher hábitos desprazerosos ou muito difíceis de realizar. Eu, por exemplo, adoro tomar uma cerveja. Toda vez que eu tentei perder peso, os nutricionistas me orientaram a reduzir a cerveja. Isso para mim era muito difícil e durante anos lutei contra a balança porque minha estratégia era cortar o que eu gostava. Para criar hábito, você precisa iniciar com passos fáceis de realizar e depois aumentar a dificuldade. Erro 4.
valorizar mais a intensidade do que a consistência. Quem não já fez aquelas resoluções de ano novo e tentou começar com tudo na primeira semana de janeiro? Se você não gosta e não faz nenhuma atividade física, não é realista nem sustentável ir todo dia na academia durante 2 horas na primeira semana do ano. A ciência mostra que estratégias que priorizam a consistência versus a intensidade são vencedoras. Erro 5. Não se comprometer com o processo de mudança e não planejar a alocação de tempo. Você só se torna aquilo que você faz. Então, se você não prioriza o hábito, não coloca na agenda e deixa sempre para o tempo que sobrar no dia, você nunca vai ser aquilo que almeja ser. Você pode querer ser um bom pai ou uma boa mãe, mas se você não prioriza o tempo com seus filhos, você não vai ser. Não alocar tempo para o que é importante é sinônimo de dizer que não tenho tempo para viver a vida que gostaria de viver. Se não tiver na agenda, você não vai fazer. Erro 6. Não iterar. É bastante provável que você não consiga criar o hábito na primeira tentativa. A diferença entre quem é bem-sucedido na criação de hábito e quem não é está na capacidade de iterar. Você deve ser rígido no seu objetivo, mas flexível nos hábitos que deve criar para chegar lá. Se na primeira tentativa não funcionou, parte para a segunda e não abandona o objetivo na primeira dificuldade. Agora, uma reflexão. Pense nos hábitos que você tentou e não conseguiu criar nos últimos anos. Agora, dá uma olhada na lista de erros acima. Você cometeu algum desses erros de design de hábito? Esses são os erros mais comuns. E se você cometeu alguns deles, fica tranquilo. Como eu disse, você não está sozinho. É mais fácil ver as pessoas errando ao criar um novo hábito do que acertando. E de novo, a falha em criar hábitos não é falha de caráter, é uma falha de design de comportamento. Agora que falamos dos erros de criação de hábitos, vamos aprender com a ciência como criar hábitos eficazes. Esse processo tem o nome de design de hábitos. E vamos começar entendendo como os hábitos funcionam. Os hábitos têm 3 componentes: gatilho, ação e recompensa. O primeiro componente é o gatilho. O gatilho é o lembrete para a criação de hábito. Pode ser um lugar, por exemplo. Sempre que eu entro no bar, eu peço uma cerveja. Sempre que entro na igreja, faço o sinal da cruz. Sempre que entro no carro, coloco o cinto. Pode ser também um gatilho ambiental, como um cheiro, um alarme, uma notificação no computador. Pode até ser outro hábito. Toda vez que saio de casa, beijo minha esposa. Toda vez que vou ao banheiro, dou descarga. Se você resolve meditar todo dia, mas não cria algum gatilho, um lembrete para iniciar a meditação, você vai esquecer ou deixar para depois. Você tem que pensar num gatilho para cada hábito que deseja criar. O segundo elemento é a ação, que é o comportamento em si. Quanto mais difícil e desagradável for a ação, mais difícil será estabelecer um hábito. Quanto mais fácil e mais prazerosa for a ação, mais fácil será. É por isso que é mais fácil criar maus hábitos do que bons. Maus hábitos costumam ser muito fáceis e prazerosos. Coisa como jogo de azar, rede social, consumo excessivo de álcool, pornografia. E os bons hábitos são inicialmente difíceis e desagradáveis, como ir na academia, se alimentar de forma saudável, participar de serviço religioso, ajudar os outros. O segredo aqui é descobrir os bons hábitos que você consegue ter prazer realizando nos estágios iniciais. Aqui você pode adotar uma estratégia que a Karen Milkman chama de associação de tentação. Se você quer caminhar, por exemplo, e gosta de ver Netflix, veja sua série favorita enquanto está caminhando na esteira. Novamente, o objetivo aqui é reduzir o desprazer da implementação de hábito, para que você consiga ser consistente até o hábito estar implementado. Uma vez isso acontece, fica muito mais fácil. A criação de hábito exige repetição. O hábito só é automatizado depois que o cérebro entende que é uma grande probabilidade do mesmo hábito ser repetido frequentemente. Enquanto não houver repetição, não vai haver automatização. Quanto mais complexo o hábito, maior o número de repetições necessárias. Dependendo da pessoa e da complexidade do hábito, ele pode demorar de 21 a 66 dias ou até mais. A repetição é mais importante do que a intensidade para a criação de hábito. Quem acredita aí que pode correr uma maratona em 1 ano? Agora, quem acredita que pode correr 10 minutos hoje e aumentar 1% por dia durante 1 ano? Se você começar correndo 10 minutos e tiver consistência, em menos de 1 ano você está correndo uma maratona. De novo, consistência é mais importante que a intensidade inicial. O terceiro elemento de criação de hábito é o reforço positivo. Seu cérebro automatizará apenas as coisas que o fazem se sentir bem depois de executar a ação. É fundamental o cérebro entender logo após a realização do hábito que você está se sentindo bem com a realização dele. A boa notícia é que você pode se sentir legitimamente bem
como por exemplo você se sente com as endorfinas após uma corrida, ou pode até fingir que se sente bem. Seu cérebro aceitará o reforço positivo falso também, como um sorriso falso ou levantar os braços. Agora vamos da teoria à prática. O primeiro passo é definir alguma aspiração que você tenha. Quais as mudanças que você gostaria de ver na sua vida para se tornar a pessoa que você gostaria de ser? É essencial que seja algo importante o suficiente para você se comprometer com esse processo de mudança. Pode ser algo relacionado ao seu trabalho, como melhorar como líder, ser um pai, mãe ou amigo melhor, melhorar sua saúde física ou até a tua segurança financeira. Quanto mais importante para você for sua aspiração, maior será a motivação e maiores as chances que você execute o hábito consistentemente. Estudos mostram que quando você compartilha sua aspiração com os outros, as chances que você realize essas aspirações aumentam. Compartilhe o quanto você se sentir confortável. Alguns anunciam nas redes sociais, outros falam só para os amigos e outros ainda só para o parceiro. O importante é ter alguém que possa te cobrar e te ajudar nos momentos de dificuldade. Pensou na aspiração? Então vamos à segunda parte. Pense em quais hábitos ou rotinas recorrentes que você poderia adotar para chegar na aspiração que você quer. Seja específico no comportamento. Por exemplo, se você deseja ser um líder melhor, qual a rotina recorrente te levará a chegar lá? Sempre começar a reunião ouvindo a opinião do time? Reconhecendo o trabalho das pessoas frequentemente? Nessa fase, é importante que você pense no maior número de comportamentos possíveis. Tenta listar de 20 a 30 comportamentos possíveis que te levarão à sua aspiração. Nessa fase, quantidade é mais importante do que qualidade. O passo 3 é a priorização. Hábitos têm que ser criados um de cada vez. É mais importante ser bem-sucedido em criar um hábito consistentemente do que tentar criar 5 ao mesmo tempo e desistir rápido. A priorização tem que ser feita levando 2 fatores em conta. 1, o quão eficaz é o hábito em realizar a sua aspiração. E 2, o quão prazeroso é o hábito para você. Dê uma nota de 0 a 5 para todos os hábitos que você pensou nessas 2 dimensões e some a nota desses 2 fatores. Se a soma for perto de 0, o hábito provavelmente é bastante ineficaz e desprazeroso. E se a soma é perto de 10, o hábito provavelmente é muito eficaz e prazeroso. Escolha 1 a 2 hábitos com as maiores notas. Agora, vamos pensar no gatilho para o hábito. Qual a maneira mais fácil de você lembrar de executar o hábito? Se você usa agenda, essa é provavelmente o melhor gatilho. A agenda funciona não somente como lembrete, mas também te força a alocar o tempo ao novo hábito. Você pode até ter seus hábitos em um checklist sem alocação de tempo específica, quando você está começando a criar hábitos. No entanto, à medida que você for criando mais hábitos, é inevitável que você precise de uma agenda. Então, por que não começar direto por lá? Se o uso da agenda não é para você, pense em um outro gatilho eficaz. Pode ser um alarme, um lembrete no ambiente, como uma pulseira, colocar algo à vista, ou até um outro hábito. Agora, vamos passar à ação em si. A ideia nos estágios iniciais é tornar o hábito o mais factível possível, ainda que ele não seja tão eficaz no começo. O que você quer criar nesse estágio é o que o professor Tal Ben-Shahar chama de hábito mínimo viável. Se você quer ser mais saudável e escolheu a corrida como seu comportamento, comece caminhando alguns minutos. Mudar um hábito é mais fácil do que criar um hábito do zero. Então, a prioridade aqui é achar um hábito mínimo que tem uma alta probabilidade de que você consiga executar consistentemente durante algum tempo. Criação de hábito, existe também repetição. Você tem que se comprometer com a repetição. Um dos mecanismos usados para garantir repetição é usar a característica humana de aversão ao risco. O ser humano tem aversão desproporcional à perda em relação ao ganho. Nós sentimos mais desprazer em perder o que temos do que prazer em ganhar o que não temos. Sanjay Gupta adotou esse princípio de forma extrema para garantir consistência nas suas idas à academia. Ele chamou a estratégia de queimar ou queimar. Ele pegou um calendário e colocou uma nota de $100 em cada dia do mês que deveria malhar. Colocou o calendário na parede e um isqueiro do lado. Se comprometeu a cada vez que faltasse academia no dia marcado, queimaria os $100 colocados naquele dia. Claro, a partir daí, ele nunca mais faltou à academia. Essa estratégia também foi adotada com pessoas que queriam parar de fumar e teve um enorme sucesso. Agora, pense em alguma coisa que você não quer perder e se comprometa. Pode ser com a ajuda de um amigo também. Se comprometa que caso você não execute, você perderá aquela coisa de valor. Por mais contraintuitiva que seja a estratégia, funciona melhor do que se você se comprometer com uma recompensa caso você realize o hábito. Por último, temos que adicionar o reforço positivo após a realização do hábito. Para que o cérebro automatize um hábito, ele requer uma sensação de bem-estar logo após o hábito. Essa sensação tem que vir logo após
a execução do hábito. Uma recompensa, tipo, se eu comer salada a semana inteira, vou no meu restaurante favorito no domingo, não funciona. Existem hábitos que vão te fazer se sentir bem automaticamente. Exercício físico, por exemplo, produz endorfina, o que vai te levar naturalmente a uma sensação de bem-estar. Outra vez, a gente tem que criar o reforço positivo. O importante é você parar para se sentir bem após a execução do hábito. Alguns comemoram jogando os braços para o alto, outros gostam de soltar um bom palavrão e outros preferem medir o progresso, fazendo um checkzinho na sua lista de afazeres e depois comemorar. Agora que você tem uma aspiração com forte motivação, definiu um comportamento mínimo, prazeroso e eficaz, criou o gatilho e o reforço positivo, vamos começar. Mas não se iluda. Existe uma grande chance de você não conseguir atingir seus objetivos de primeira. O importante é você estar comprometido com o seu objetivo e mudar a estratégia do hábito se necessário. Não abandone seus objetivos na primeira decepção. Pouquíssimas pessoas conseguem parar de fumar na primeira vez que tentam, por exemplo. A diferença dos bem-sucedidos é que, frente à dificuldade, eles não desistem e partem para uma segunda tentativa. Então, se você executar seu hábito repetidamente e ele não funcionar de alguma forma, é hora de parar e corrigir o rumo. Pode ser um problema de motivação, talvez a coisa não seja tão importante assim para você se comprometer com a alocação de tempo. Pode ser um problema de gatilho, você está esquecendo de fazer o hábito. Pode ser o comportamento em si, que pode estar sendo ineficaz ou pode não estar te dando prazer. Ou pode ser uma ausência de reforço positivo. Você está fazendo a ação e se sentindo mal no final. Aqui você pode ajustar o pedaço do hábito que não está funcionando, ou então pular para o próximo hábito na sua lista de hábitos eficazes e prazerosos para chegar na sua aspiração. Esse é o processo validado cientificamente para criar hábitos. Eu ainda vou te dar de presente uma ferramenta que vai agregar muito e te ajudar a ganhar uma consistência. Mas antes, quero que você pegue as anotações do exercício do começo da aula e confira se seu processo de criação de hábitos intuitivo e sem ciência era parecido com esse que eu te ensinei agora. Se eles são diferentes, qual que você acha que tem mais chance de funcionar? Com essa ferramenta que eu vou te entregar agora, tudo vai ficar mais fácil. Um dos nossos valores, como eu te disse no início, é unir a ciência à tecnologia. E para isso, nós criamos um aplicativo de design e traqueamento de hábitos, aplicando toda a ciência que falamos hoje. O nosso aplicativo não apenas rastreia a execução dos seus hábitos para que você crie consistência. Ele também faz um diagnóstico do seu potencial humano, te ajuda a criar aspirações e objetivos. É só ler o QR Code na tela, baixar gratuitamente e, é claro, fazer bom uso dele, para você se tornar a pessoa que você quer ser. Pessoal, agora eu tenho um convite para vocês. Como eu contei, em 2016 comecei a estudar sobre essa recente ciência da felicidade e sobre o potencial humano. Combinar o que eu aprendi sobre essa nova ciência com alguns conceitos de gestão que eu já conhecia fez uma diferença enorme na minha vida e também me ajudou a ser um líder melhor em realizar o potencial humano das minhas equipes. Isso fez uma grande diferença na minha vida pessoal e profissional. Me trouxe mais propósito, mais satisfação e mais realização. Meu propósito de vida hoje é ajudar as pessoas a atingirem seu potencial humano e serem mais felizes. Eu e o pessoal da Life criamos um curso completo de gestão de vida, baseado no que há de mais recente em ciência, em tecnologia, para te ajudar a gerir sua vida. Se você acha que sempre dá para ver uma vida melhor ou está passando por um processo de mudança, eu tenho certeza absoluta que esse curso pode ser muito útil para você. Nele, você vai entender a ciência da felicidade e as estratégias para chegar lá. Como criar seu propósito, planejar sua vida e criar os hábitos que te levarão a ser a pessoa que você deseja se tornar. Vamos te dar não só conhecimento, mas as ferramentas para te ajudar a realizar seu potencial humano. Você terá acesso a um app que te ajudará a aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia e ver resultados efetivos. Nesse primeiro curso, teremos vagas limitadas. Então, se você tem interesse, clique no link abaixo e faça seu cadastro. Te garanto que o conhecimento e a prática do curso vão te ajudar a viver uma vida ainda melhor. Até lá!